Você tenta ler isso, mas não conhece algumas palavras. Olá, eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal, Controle Animes. E esse vídeo será sobre RPG Maker. Porque eu tenho visto muitas discussões de pessoas que não entendem muito bem o que é RPG Maker e querem considerar algum jogo de RPG Maker ou não. Primeiro, RPG Maker foi criado tanto para console quanto para computador. E é uma espécie de programa que permite você criar os seus próprios jogos. Lá nos anos 90, era muito difícil alguém conseguir criar jogos, porque tinha que escrever todos os códigos. E quando chegou no ano 2000, eles perceberam que poderiam criar um programa que já coloca esses códigos prontos. E você só precisa descrever a ação que vai ocorrer. Por exemplo, ao tocar um item, aparecer uma descrição. Ou ao chegar no final de um mapa, você ser teletransportado para outro mapa. Eles resolveram fazer isso de uma forma simples, com uma plataforma muito intuitiva e sem dificuldade. E nisso não criou só RPG Maker, mas vários outros programas parecidos, como o Wolf Editor, Game Maker, até mesmo o próprio RPG Maker tem várias versões, XP, 2000, 2013, VX. Eles foram criados com o objetivo de permitir que qualquer pessoa, mesmo que ela não entenda nada de programação, possa criar seus próprios jogos. E para facilitar mais ainda, eles passaram a disponibilizar uma database para esses jogos, que se chama RTP. RTP é basicamente tudo o que você precisa para que o jogo funcione. São os bonecos, são o cenário, são os itens, é toda a estrutura do jogo. Para quem não entende nada de nada, ter toda essa estrutura pronta é tipo um avanço completo. Você só precisa colocar o seu boneco ali e descrever as ações que vão ocorrer durante o jogo. E o nome desse tipo de coisa que você faz acontecer no jogo se chama evento switch, que são eventos condicionais, e é como funcionam jogos como Undertale, Weeb e vários outros. Esses programas foram muito populares no seu lançamento lá no ano 2000, mas com a chegada de novos consoles, novos gráficos, eles foram perdendo a popularidade com o passar do tempo. Por muito tempo as pessoas pensaram que só os saudosistas iriam continuar usando esses programas para fazer jogos, porque os gráficos tinham evoluído, já não era tão difícil uma pessoa interessada correr atrás de informação e criar seu próprio jogo, e isso ficou realmente muito abandonado. Só que em 2012, um japonês revolucionou o mercado dos jogos. Ele criou um jogo Dia, que é um jogo de graça, feito por ele mesmo, sem empresa, sem ligação nenhuma, que ficou conhecido como Ibi. E esse jogo foi completamente diferente de qualquer jogo de RPG Maker que já tinha sido feito até então. Ele foi feito com base no RPG Maker, mas ele não utilizou o RTP, que é a database do RPG Maker. Ele criou tudo novo, novos sprites, novas músicas, um novo enredo, foi tudo original. E isso tornou o jogo totalmente original e diferente, porque aquele visual de RPG Maker que as pessoas já estavam com um pouquinho de preconceito de ser ultrapassado, ganhou uma repaginada. E pareceu que o jogo era propositalmente com aquele visual, para aumentar o clima de mistério e os sprites se tornarem uma coisa às vezes um pouco bizarra, o que era a proposta do jogo, que era suspense e terror. Depois do sucesso absurdo que Ibi fez, várias pessoas começaram com as propostas de criarem seus jogos usando esses programas, só que criando a sua própria database. Não que alguns já não fizessem antes, mas nenhum tomou as proporções que Ibi tomou. Tá fácil de entender? Então deixa eu explicar melhor. Basicamente, alguém usou esse programa, que é RPG Maker, Wolf Editor ou qualquer programa similar, para criar os códigos e implantou esses códigos em uma outra database. Criar a database não é tão difícil assim. Se você entender um pouquinho de pixel art, se você entender um pouquinho de programação, você consegue criar sua database. Mas criar os códigos é algo muito difícil e muito cansativo. E um programa desses facilita muito. Tá, mas antes que você chegue pra mim e diga, e daí, o que isso tem a ver? Undertale RPG Maker ou não? Ibi RPG Maker ou não? Ok, eu já vou explicar. RPG Maker normalmente é dado nome pra pessoa que utilizou o programa para criar esse jogo e usou a sua database, usou o seu RTP. As pessoas se questionam se devem ou não chamar um jogo de RPG Maker só porque foi utilizado o RPG Maker para a sua criação. Mas a verdade é que não precisa ser chamado de jogo de RPG Maker, porque normalmente esses jogos são chamados de RPG Maker por utilizar o RTP e a database do RPG Maker. Você pode assim utilizar vários recursos para criar seus jogos.
utilizar o RPG Maker para criar os códigos, o Photoshop para criar os sprites e várias outras formas. Mas no final, o que depende é o que vai ser necessário para que o seu jogo rode. Por exemplo, se você usou a database do RPG Maker, para que a pessoa rode o jogo no computador dela, ela não vai precisar só do seu jogo, ela vai precisar da database do RPG Maker também. Por isso que às vezes os jogos vêm acompanhados ou com essa database, ou vêm com a referência de qual database você tem que baixar para que o jogo funcione. Já Undertale, por exemplo, não utilizou o RPG Maker, mas ele utilizou um programa muito similar chamado Game Maker. Só que como ele não tem a necessidade de ter nenhum programa extra instalado no seu computador para funcionar, Undertale não é um jogo de RPG Maker e nem de Game Maker, porque ele tem o próprio RTP, a própria database. Então é isso que normalmente é caracterizado um jogo de RPG Maker, ser ou não de RPG Maker. Foi criado no RPG Maker, ok, mas ele utiliza a database do RPG Maker porque cada programa tem uma database diferente. E às vezes, para você fazer um jogo funcionar, você vai precisar daquela database que foi usada para criar o jogo. Ok, mas se não é RPG Maker, então é o quê? Do que é esse jogo? Eu vou chamar só de RPG? Não, você pode chamar de RPG de eventos ou RPG Suite. É claro que o RPG Maker ficou muito popular, porque é um programa que fez muito sucesso e teve várias versões. E é normal que, indiferente do programa que foi utilizado para criar, até se for Game Maker, ou Editor ou qualquer outro, as pessoas associem ao RPG Maker, pense que ele é referência. É como o caso da esponja de aço e do Bombril. Não importa a marca que você use, você vai acabar chamando de Bombril. E é esse o caso dos jogos de evento, de Switch. Normalmente todos associam que é RPG Maker, sem necessariamente ser RPG Maker ou utilizar a database do RPG Maker. Se você estiver em um fórum especializado de jogos, não vai ser legal se você chamar o jogo de RPG Maker se ele não foi utilizado RPG Maker na sua criação e se ele não tem a database do RPG Maker. Mas, se você estiver em outro ambiente, eu não vejo problema nenhum de você chegar e querer chamar de RPG Maker. Porque uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento vai entender que se trata de um RPG de Switch, um RPG de evento. E a pessoa só está utilizando o nome RPG Maker por esse programa ser uma referência à criação desses jogos. Deu pra entender? E pra quem tiver curiosidade e vontade de criar seus próprios jogos, eu indico o fórum chamado Mundo RPG Maker, que ele é referência nacional e ele tem tudo o que você precisa para começar a criar um jogo. Ele tem tutoriais, tem database personalizada, tem explicação de tudo e muita gente que entende muito sobre isso. Eu já tentei criar um jogo de RPG Maker e eu participei lá e todo mundo foi muito solícito. As pessoas, printavam as coisas explicando como fazer funcionar. Porque, pra quem não entende nada, até mesmo o uso do programa, que é intuitivo, é um pouquinho difícil. E lá eles têm tudo, eles têm tutorial, eles têm código pronto, tem database, tem música, tem tudo o que você vai precisar para criar o seu jogo. E também é um ótimo lugar para você pescar jogos. Muitas pessoas postam seus demos ali. Então, se você quiser jogar algum jogo e não tiver ideia, vai lá, escolhe o jogo, faz download e aproveita e dá o feedback pro criador, dizendo que pode ser ou não melhorado. E é claro, aproveita e também tá em português, então, facilidade total. E esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei. Se inscreva no meu canal para ter mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né? Ah, espera. Eu tenho um último aviso. Eu sei que tem muita gente se perguntando se meu canal morreu, se eu desisti dele. E a resposta é não, eu não desisti. Só que novembro foi um mês complicado, porque teve muito trabalho, muita prova. E é aquele momento que você tem que definir se você vai estudar tudo que você não estudou no ano todo. E foi isso que eu fiz. Eu estudei porque eu não queria ficar em recuperação. E eu não fiquei, eu já tô de férias, já tô liberada. Graças a Deus, né? Então agora eu tô livre e vai ter muito vídeo novo em dezembro e muito vídeo novo em janeiro, porque eu vou investir no canal agora nas férias, vou fazer os vídeos pendentes de Undertale, vou fazer o meu gameplay que eu quero fazer, vou fazer vídeo de anime que eu já tenho várias ideias, eu quero fazer, vou fazer vídeo de tudo, até vídeo de tutorial cosplay do zero, como eu faço nos cosplays que eu vou fazer. Então me desculpe pelo hiatus e eu juro que eu vou compensar todos os vídeos que eu não postei agora em dezembro. Eu não morri e me desculpe por não dar satisfação. Agora vai ter muito mais vídeos no canal, espero que vocês gostem. E vamos lá, já né?